Beleza. Então, eu tinha parado, pessoal. Deixa eu ver aqui em qual questão foi. Foi a questão das bactérias, vírus, né? E por aí vai. Então, vou entrar aqui. Só um minuto. Tá, Rayane falou que acho que foi na 13. Deixa eu ver qual é a 13. Sim, foi por aqui mesmo. Na verdade, Rayane, a 14 eu cheguei a explicar, só que não diretamente, né? Eu expliquei a matéria sobre isso. A 15 eu não falei. A 15 eu não falei. Vacina, eu falei que é a 16. Sobre os fungos eu não falei. Então, beleza, eu vou explicar a 15, né? Quais são os alimentos que fabrica aí com micro-organismos, né? Deixa eu entrar aqui num slide aqui que fala sobre isso. Vamos lá, então. Pessoal, quais micro-organismos que nós temos? Nós temos aí, né? São seres unicelulares, que a gente tem as bactérias, a gente tem os protozoários, que são micro-organismos, algumas algas, que estão no reino protista junto com os protozoários, que são unicelulares. Nós temos também os fungos, e é isso. E alguns vírus, porém, vírus não é considerado ser vivo, né? E existem os vírus, né? Como eu falei. Então, beleza. Nós temos os micro-organismos, que são seres unicelulares, são aqueles seres que eu não vejo eles porque eles são muito pequenininhos, tá? E os fungos unicelulares e as bactérias, elas são usadas, é porque os fungos, eles têm eles que a gente consegue ver, que nem o cogumelo, né? O cogumelo é um fungo pluricelular. E as bactérias, e os fungos unicelulares, que é aquele que a gente não consegue ver a olho nu, né? Ou seja, com os próprios olhos. Então, os fungos unicelulares e as bactérias, elas são muito usadas na alimentação, tá? Alguns exemplos de fungos usados na alimentação são os queijos com fungo. Nossa, eu vou comer um queijo com mofo, com fungo, não vai estar ruim, não vai prestar não, ué. Tá com um gosto muito ruim, aquilo vai estar em decomposição. Depende. Se tiver qualquer outro fungo, sem ser esses aí, realmente ele não vai prestar, ele vai estar horrível e ainda, né, vai estar com gosto ruim e eu vou passar mal. Mas tem alguns tipos de fungo que eles são próprios para o consumo, né? Como, por exemplo, usados nesses queijos, que é o Roquefort, o queijo chamado Roquefort, o queijo chamado Gorgonzola e o queijo chamado Camembert, tá? Então, Roquefort, Gorgonzola e Camembert são queijos feitos com fungos e tudo bem eu comer. Não é para qualquer um, primeiro, porque o gosto é bem exótico, é bem diferente, e por conta do preço, que eles são muito caros, tá? O queijo gorgonzola, ele tem esse nome porque ele foi feito a primeira vez na cidade de Gorgonzola, na Itália. Então, por isso que ele tem esse nome, tá? Os outros devem ter alguma coisa a ver também. Nunca pesquisei. Então, pessoal, temos aí os fungos, né? Utilizados para a fabricação de queijo, como, por exemplo, né, esses queijos aí. E não é só isso, tá? Os fungos também são usados na fermentação. O
que é fermentação? Fermentação é um método largamente usado na produção de alimentos, ou seja, muito usado na produção de alimentos, né? Ele é feito com fungos e com bactérias. Então, tem dois tipos de fermentação, a com fungo e a com bactéria. Vou falar aqui, né, que tipo de fermentação que a gente tem. A gente tem a fermentação láctea, que é feita com bactérias, que é feita em cima do leite, né? Então, a fermentação láctea. Temos a fermentação alcoólica, que é feita por fungos, chamados de levedura, tá? E a acética, fermentação acética, que a gente faz o vinagre, beleza? Então, o que acontece? O fungo e a bactéria, se ele contaminar o alimento, ele vai mudar sabor, ele vai mudar o alimento de forma geral, né? Textura, cheiro, vai mudar. Só que às vezes ele muda e a gente pode comer de boa, né? Como, por exemplo, iogurte. Iogurte é um leite cheio de bactéria que fermentou aquele leite e eu posso comer de boa. Agora, se o leite fermentar com outro tipo de bactéria, eu não posso nem sonhar em comer, que eu vou passar mal, certo? Então, a fermentação, né, nesses contextos, eu posso usar e alimentar de boa. Porém, tem que tomar cuidado, né? Porque tem alguns micro-organismos que apodrecem o alimento. Aí eu tenho que descartar, né? Então, a fermentação, eu falei que são 3 tipos. Deixa eu tirar minha câmera aqui para vocês poderem ver. E tem a fermentação alcoólica, que faz álcool, as bebidas alcoólicas. Quem faz isso? Um fungo chamado levedura. Tá? A levedura, com ela a gente faz pão, massas, cerveja, vinho, aguardente, capinga e muitas outras bebidas alcoólicas e o álcool, tá? Então, o fermento biológico é uma colônia aí, né, adormecida desse fungo, dessa levedura. Sabe qual é o nome científico dessa levedura? Saccharomyces cerevisiae, que é o nome aí da levedura, tá? E que alimento que é feito aí, né, com isso? A gente tem o molho de soja, perdão, pessoal. O molho de soja, que é o shoyu, né, ou o molho shoyu, ele é feito com outro fungo, tá? Agora vamos voltar aqui das leveduras. A gente faz pão, né, a gente faz cerveja, vinho, ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, e o álcool, aquele álcool em gel, aquele álcool 70, né, que a gente está usando muito, o álcool de combustível que encontra no posto, é feito através dessa levedura. E, né, o molho shoyu, que é essa última imagem, ou molho de soja, tem uma diferença entre os dois, mas eles são muito parecidos. Ele é feito aí, né, da soja fermentada com fungo chamado koji, tá bom? Junto com bactérias também. Então, esses alimentos aí que eu falei, né? Pão, massa, cerveja, vinho, pinga, outras bebidas alcoólicas, também são feitos aí com fungos. Tem a fermentação láctea, que é feita através dos laticínios, que são os derivados aí do leite. Quais são eles? Né? Coalhada, iogurte, queijo, leite fermentado, popularmente chamado de Yakult, picles, agora o picles em diante, pessoal, ele não é já com leite, tá? Mas os leites aí, né? Coalhada, iogurte, queijo, leite fermentado, se faz com essa bactéria, chamada lactobacillus. E também tem os alimentos como picles, chucrute, salame, chinchi, que eu acho que é uma comida coreana, se não me engano. Eles são feitos aí com a bactéria chamada lactobacillus, que fermenta e vira o alimento. Então, outros alimentos que usa
bactérias para poder fabricar ele, né? É usado na fabricação desses alimentos. E a fermentação acética, que é o que a gente faz o vinagre, tá? Então, o vinagre deriva do francês vinaigre, vinaigre, sei lá, alguma coisa assim, vinaigre, que quer dizer vinho agre, ou seja, um vinho azedo. Por quê, pessoal? O vinagre, ele vem do vinho, ele é a fermentação do vinho, através, né, de um micro-organismo que molda ele aí. Então, o que eu faço? Eu faço suco de uva, ou suco de maçã, ou qualquer outro, faço a fermentação alcoólica, ou seja, vai virar ali álcool, né, uma bebida com álcool. Se for suco de uva, ele vai virar o quê? Vinho, né? Aí, depois do vinho pronto, ou outra bebida de maçã, eu vou ter aí a fabricação do vinho para o vinagre. Então, depois que o vinho estiver pronto, eu venho aí, né, e faço o processo da fermentação acética para virar o vinho e se transformar em vinagre, tá? Então, são 2 passos para fazer o vinagre. Você faz a parte alcoólica dele, depois disso você vai e transforma, né, ele em vinagre, ok? Então, essa aí é a questão 15, tá bom? Essa é a questão 15. Tá. Agora 17. Muitos acham que o fungo na mata pode ser um vegetal, né? Existe uma certa semelhança com o fungo, né? Mas qual que é a diferença do fungo para uma planta, então? Pessoal, vamos falar aqui do fungo rapidamente, ó. Já estava falando, né, praticamente dele. Então tem aí, ó, os fungos, eles são divididos em 2 partes. Acabei de falar anteriormente. Fungos pluricelulares, que eu consigo ver, que são os cogumelos, essas 2 imagens aí na frente, ó, em cima, e os fungos unicelulares, como por exemplo, leveduras, bolores, mofo, né? Como por exemplo esse morango aí que tá cheio de fungo, né? Cheio de bolor. E essa imagem aí feita em laboratório, que o fungo está crescendo aí no meio de cultura, né? Então, esse fungo aí, ele é um fungo unicelular. Então, os fungos, eles apresentam DNA, eles apresentam núcleo dentro dessas células, ou seja, são células eucariontes. O único ser que não é eucarionte é as bactérias que são procariontes, tá? Então, possui DNA, possui núcleo, dentro dele tem o DNA dele, né? E são heterotróficos. O que é heterotrófico? É aquele animal, desculpa, aquele animal não, aquele ser vivo que não produz o seu próprio alimento, ou seja, ele tem que ir em busca de comer alguma coisa. Por exemplo, a planta, ela é autotrófica, ou seja, ela produz o seu próprio alimento, ela faz a fotossíntese. Já um ser heterotrófico, ele não produz o seu próprio alimento e ele tem que comer alguma coisa. Os fungos são heterotróficos. E a diferença entre eles e as plantas, que o fungo é heterotrófico e a planta é autotrófica. A planta produz seu próprio alimento, o fungo não. O que o fungo come então? Ele é responsável pela decomposição. Ele vai decompor a matéria orgânica. Ele vai absorver esses nutrientes da matéria orgânica, tá? Então, os cogumelos, eles podem ser comestíveis, como, por exemplo, champignon. Pode ser venenoso, né? Então, ele pode vir a matar se eu comer ele sem querer. Né? Achar que ele é um comestível, comer, eu posso me morrer. Ou ele pode ser alucinógeno, que dá aí, né? Que é uma droga, então ele pode aí dar alucinação. Então, existem os cogumelos,
Esses dois aí do lado esquerdo, né? Eles são o champignon, que é aquele que eu posso comer. O primeiro aí de todos, o de cima, é o orelha de pau. E o resto tudo aí é cogumelo mesmo. Ah, o orelha de pau também é um cogumelo, tá, gente? Só que ele é um cogumelo de um formato diferente. A reprodução dos cogumelos é através de esporos, ou seja, ele libera esporos, que é tipo uma semente, né? Vamos dizer assim. Só que não precisa ser fecundado. Essa é a diferença do esporo. O esporo, ele libera o esporo, né? E ele germina e vira um novo cogumelo. Os decompositores e a fermentação. Beleza. Agora sobre os seres, os animais. Vamos falar sobre os animais. Na verdade, queria falar sobre as algas antes. Um segundinho que eu vou falar das algas. Melhor, rapidamente. Então, as algas, elas estão no reino protista, junto com quem? Com os protozoários, né? Acho que eu não cheguei a falar dos protozoários. Não, cheguei a falar assim dos protozoários, sim. Quais são as doenças causadas por protozoário e tal, cheguei sim. Então, a alga, ela é protista. Muita gente acha que ela é uma planta, mas não, não é uma planta. Apesar de ter uma semelhança bem grande com as plantas, né? Fazem fotossíntese e tal, né? Então, a alga pode ser unicelular, com uma única célula, ou pode ser pluricelular, com várias células. Então, tá vendo esse copo? Vou dizer que é um copo, tá? É um pouco maior que um copo. Esse copo aí com água, e essa água tá verde. Por que ela tá verde? Provavelmente alguém esqueceu esse copo aí com água fora de casa um tempo, e aquilo encheu de alga. Ah, Laucélia, não tô vendo a alga ali não. Você tá vendo verde, não tá? Então quer dizer que você tá vendo ela. Só que é o conjunto delas que você está conseguindo ver, porque elas são unicelulares. Eu não consigo ver com meus próprios olhos. Como que eu vou ver então? Pegar um pouquinho dessa água, colocar no microscópio, aí eu consigo ver. Que é, por exemplo, a imagem superior, a de cima de todas, né? Então essa de cima eu consigo ver no microscópio, as algas bem pequenininhas e tal, ok? E existem as pluricelulares, que é aquelas que a gente vê no mar, assim, que a gente consegue ver, né? Por exemplo, quem faz mergulho, quem vai na praia e vê ela na areia, que às vezes ela pode chegar na areia, né? Ok? E existem dois fenômenos que acontecem com as algas, que é que ele é ruim para o ser humano, tá? E até para o meio ambiente de forma geral, que é a maré vermelha e o sargaço. A maré vermelha, o que acontece? Ela faz com que o mar fique vermelho, por isso maré vermelha, e aquilo vai tomar de alga vermelha. Alga unicelular vermelha, ela infecta aí a praia e o mar fica vermelho. Não é recomendável nem entrar na água, tá, gente? Porque ela vai estar lotada de alga, mudando aí toda a estrutura, o meio ambiente aí de forma geral, o ecossistema inteiro marítimo. E o sargaço, que é muito comum na região do Caribe, principalmente na província de Yucatán, no México, que é onde tem Cancún e várias praias famosas, né? Tulum, no México. Nossa, Tulum é uma das praias que mais é afetada aí pelo sargaço, que é ali perto de Cancún, no México, tá? No Caribe. Então, pessoal, as algas, elas lotam as praias. Ela vai lotar areia. No primeiro, ainda tem pouquinho, mas no segundo, tá tipo tomada a parte de areia, totalmente tomada de alga. E o mar ainda tá meio pardo, se vocês conseguirem ver. Então, não dá pra entrar nessa água de jeito nenhum, tá?
E as algas são usadas na alimentação, como por exemplo, né, o sushi e seus derivados, sashimi, não sei o que, né? Aí você fala, Célio, o que tem alga ali? Sabe essa parte pretinha em volta? Aquilo ali é uma alga, tá? Tem a alga mesmo que se come na comida chinesa. Acho que japonesa eles também usam, mas a chinesa eles usam mais. Que, por exemplo, eles fazem um macarrão e colocam alga. Uma vez eu fui num restaurante chinês e tinha um macarrão lá cheio de alga. Achei aquilo bem diferente, assim. É um gosto bem diferente do que a gente tá acostumado. Gelatina, pessoal, tem alga, né? Essa consistência gelatinosa é graças a uma substância de uma alga, tá? Que é o agar, que é a substância de uma alga. E outra substância para dar consistência é usada também em sorvete, pudins industrializados, tá? Mousse, tudo industrializado eles usam aí a alga para dar consistência cremosa, tá? Isso. E vamos aí pro reino animalia. Para finalizar o conteúdo nosso. Para finalizar assim, né? Ainda tem muita coisa do reino animal, mas é a última que eu cheguei a falar, né? Então, o reino animalia, ele também pode ser chamado de metazoa, tá, gente? Tem livros que eles vão falar metazoa e tem livros que vai falar reino animalia. Engloba todos os animais, né? Vertebrados ou invertebrados. O que é isso? Vertebrado é que tem a coluna vertebral. E essa coluna, né, a gente tem no meio das costas. Então, vertebrados tem a coluna, invertebrados não tem a coluna. Ou seja, e esses animais invertebrados, eles também não vão ter nenhum tipo de osso, tá? Então, onde que existe animais? Gente, no globo inteiro a gente encontra animais, né? Características. Eles são eucariontes. O que é eucarionte? Possuem núcleo, né? O único ser que não é eucarionte são as bactérias, que são procariontes. O procarionte não possui núcleo e o eucarionte possui núcleo. Né? Eles são eucariontes, eles são heterotróficos. O que é heterotrófico? Não produz seu próprio alimento, tem que buscar o seu alimento. Né? Os animais possuem tecidos, né? Os tecidos, que é o conjunto de célula, exceto um aí que é o primeiro que eu vou falar, que são as esponjas. Eles não possuem tecido, tá bom? Então, são classificados em invertebrados e vertebrados, tá? Todo animal que você pensar aí, provavelmente ele vai ser vertebrado. Pensem no animal. Ah, vou pensar no leão, no cachorro, no elefante, na zebra, no tubarão, na baleia, no passarinho. Então, esses animais todos são o quê? Vertebrados. Só que, gente, eles são apenas 5% dos animais existentes. Então, a maioria, os que a gente vê e lembra deles, né, que a gente vê com mais frequência, eles são vertebrados. E são apenas 5%. O resto, 95%, são invertebrados. São principalmente animais marinhos. E animais pequenos, como por exemplo os insetos, são invertebrados. Então ele é dividido em vários filos, tá? O último deles são os vertebrados. Todos os outros são os invertebrados. Nós temos aí os poríferos, que são as esponjas, os quinidários, que são água-viva e a anêmona do mar, e os corais, os plateumintos, que são vermes achatados, causam doenças na gente. Nemateuminto ou nematóide são vermes alongados, cilíndricos, que causam doença na gente. Moluscos são caramujo, o polvo, a lula, a ostra e vários outros. Anelídeos são as minhocas,
sanguessugas. Artrópodes são os insetos, os crustáceos. Os equinodermas são as estrelas do mar, o ouriço do mar. E os cordados, que são os que a gente mais consegue lembrar, né? Que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E todos esses aí de cima, sem seus cordados, são invertebrados. E os cordados são os vertebrados. Então, começando o primeiro filo aí dos invertebrados. A gente tem os poríferos, que são as esponjas do mar. É um grupo céssio. O que é céssio? Não se move, ele é fixo, totalmente marinho, só vive aí, né, no ambiente aquático. Eles são filtradores, eles não caçam, né, alguma coisa assim. Eles filtram o alimento, ele passa a água dentro dos poros dele e assim ele se alimenta. Porque a água, ela vai ter vários micro-organismos ali e é deles que essas esponjas se alimentam. Elas se regeneram muito bem, tá? Então, esponja, se eu olhar ela assim, você vai dizer assim, nossa, parece uma alga, parece que é uma planta, não um animal. Mas, gente, é um animal, tá? Algumas imagens aí. Os cnidários. Os cnidários são os animais aí que podem ser sésseis, ou seja, fixos, ou móveis, né? Então a gente tem aí a água-viva, anêmona do mar e os corais. São exemplos aí de seres que são quinidários, ok? Tem a caravela portuguesa. A caravela portuguesa ela parece uma água-viva, só que ela é bem mais perigosa que a água-viva. E ela boia. A parte de cima dela pode boiar. Né? Os corais, eles se agrupam em recifes de corais. Tem várias imagens aqui de vários tipos de corais. Vou passar isso aqui. E aqui eu consigo ver o coral aí, o recife de coral, na verdade, né? Na praia eu consigo ver tranquilamente, dependendo do tipo de praia. Então, tá. Essas coisinhas aí que eu consigo ver no mar são corais, tá? Isso aqui, ó, são corais. Ih, travou, peraí. Agora vamos para os plateumintos. Por que é importante aqui falar sobre os plateumintos? E os nematelmintos, ou nematóides? Porque eles causam doenças na gente. Isso, nossa, Marcelo, de novo falar de doença? Infelizmente. Então, os plateumintos são as planárias e as tênias. A planária não causa doença na gente, mas a tênia causa. Tá? Eles são chamados de vermes achatados. Tá? Então, exemplos aí eu tenho a esquistossomose. Esquistossomose causa doença na gente. A teníase, né? Teníase que causa, que é a doença, né? Que é causada pela tênia. E temos também a doença da cisticercose, que é uma doença também causada pela tênia. Hilatidose e fasciolose. Então, pessoal, essa imagem é da tênia. Tá? A tênia também é chamada de solitária. Ela é um verme que vive sozinho, vamos dizer assim, né? Ele não se reproduz e cresce vários, não. Apenas um. Por isso que ela é chamada de solitária. Que vive no nosso intestino. E vai comer todos os nossos nutrientes. Uma boa parte dos nossos nutrientes. Ok? E existem as planárias, que são animais de vida livre, ou seja, não são parasitas. Esse animal aí bem, não sei se eu posso falar bonitinho ou esquisito, um meio termo entre os dois, que vive em lugares úmidos. Então esse animal, se eu cortar ele em dois, independente que seja assim, né, na metade dele, ou entre esses olhinhos aí até a cauda, se eu partir ele assim na metade, ele se reproduz e vira dois.
Então, ele regenera muito fácil. E esse olho aí não é bem um olho não, tá? É um ocelo, ou seja, um olho muito primitivo. Ele não consegue ver uma imagem formada. O que ele vê? Diferença de claro e escuro apenas. E os nematóides, ou nematelmintos, são as lombrigas e as filárias, como por exemplo, né? E são vermes aí que têm o corpo de forma cilíndrica, ok? Então, a gente tem aí ascaradíase, que causa, que é a lombriga, né? Então, se eu tenho lombriga dentro de mim, dentro do meu intestino, eu vou estar com a doença chamada ascaradíase. Oxiurose, que é uma doença aí que, como que eu falo? Ela é um verme que ele fica no reto e ele dá reto, gente, a última parte do intestino. E ele dá muita coceira nessa região. Então, vai ter muita coceira no ânus, tá? Esse é o principal sintoma da oxiurose. E o verme chama oxiurus. A filariose, ou também chamada de elefantíase. Cadê a imagem de elefantíase? Ah, eu não pus. Elefantíase, pessoal, é quando tem uma parte do corpo, por exemplo, principalmente a perna. Então, nós temos duas pernas, né? Então, uma perna, ela fica totalmente, assim, gigante, né? É, tipo, muito gorda, vamos dizer assim. E é só uma. Isso é causado por um parasita, né? Que infecta aí o sistema linfático. E a perna fica gigante. E o verme, ele pode até morrer, mas a perna nunca volta ao normal, tá? Então, elefantíase ou filariose e o amarelão, popularmente chamado de amarelão, que é o ancilostomose, tá? O amarelão é uma doença que a gente pega pelos pés, então esse verme, ele entra pelos nossos pés e ataca várias partes do nosso corpo, do sistema digestório e tal. E os moluscos? Os moluscos. Ah, eu esqueci de falar da extossomose, gente. Desculpa. Esqueci de falar da extossomose. A extossomose é uma doença que é chamada de xistose popularmente. A gente pega se a gente nadar no rio ou no lago que tem esse verme aí, tá? Se a gente nada num lago que tem esse verme, ele vai entrar pela nossa pele e a gente vai ter a extossomose. Ela vive no nosso intestino, reproduz, tá? E qual que é a principal característica dessa doença? É que esse verme, ele começa a reprodução, ele começa, vamos dizer assim, a maturação dentro de um caramujo. Então, se nesse lago não tiver caramujo, independente se tiver aí extossomose, ele não consegue entrar na fase adulta, adulta não, na fase larvária aí, que entra para a pele do ser humano. Ok? Ele só entra nessa fase se ele reproduzir dentro do caramujo. Então, se entrar num rio, você vê um rio, você vai entrar, um lago, tiver caramujo próximo, não entre. Provavelmente vai ter extossomose, tá? Os moluscos. Os moluscos, né, são exemplos. Caramujo, caracol, polvo, ostra, lula, tá? É um animal que tem aí uma concha. Nem sempre, porque tem uns aqui que não tem concha, tá? A maioria é marinha, porém aí tem o caramujo, né, que é terrestre, e a lesma. Temos aí os bivalves, que são as ostras, mexilhão, marisco, bivalves, que são tem duas partes, ok? Então, duas válvulas, tem uma parte aqui e outra aqui, que é ligada por uma válvula.
Os gastrópodes, que são os terrestres, são os caramujos, apesar que tem o caracol, né? O caramujo que é aquático e o caracol é terrestre. Então, o caramujo, ele pode ser marinho ou de rio, tá? E caracol, ele é o terrestre. E tem o que não tem a concha, que é a lesma. A lesma não tem concha. Ele é apenas o caramujo sem a concha, tá? Então, esses são os gastrópodes. E tem os cefalópodes, que são o polvo, a lula e o náutilo, né, que são os que têm tentáculos. Então, e a lula, ela tem uma concha interna e o polvo não tem concha absolutamente nenhuma. O náutilo, pessoal, é esse animalzinho aqui, ó. Estranho, muito estranho. Ele é uma concha e saem os tentáculos dessa concha. Ele é um náutilo. É como se fosse um polvo dentro de uma concha. Uma lula dentro de uma concha. E os anelídeos? Pessoal, os anelídeos são as minhocas, tá? Sanguessuga, minhoca e poliquetas, que é um animal marinho. E a principal característica é que o corpo ele é dividido em segmentos, tá? Temos as poliquetas, que possuem muitas cerdas. Essas coisinhas saindo dele não é perninha, tá, gente? São cerdas. Aí, o exemplo aí uma imagem mais próxima das cerdas, tá? Tem o oligoquetas, que são as minhocas, que possuem poucas cerdas. E a erudinha, que não possui cerda nenhuma, que são os sanguessugas, tá? Então, a gente tem 3 tipos de anelídeos. Aí é só para vocês verem as cerdas, tá, gente? Os anelídeos, né? O principal exemplar dele é as minhocas, né? O mais clássico mesmo, mais fácil de encontrar. Eles são hermafroditas. O que são hermafroditas? Possuem sexo feminino e o sexo feminino, masculino. Então, eles são homem e mulher ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Possui sexo feminino e masculino ao mesmo tempo. E a fecundação é cruzada, ou seja, eu preciso de 2 minhocas para poder reproduzir. Então, tenho uma minhoca e outra minhoca, que não tem fêmea e macho, porque os dois possuem os 2 órgãos, né? As 2 minhocas. Então, as duas se encontram, né? As duas se encontram, a parte masculina fecunda a parte feminina da outra, e essa outra, a parte masculina dela, fecunda a feminina da outra. Então, as duas saem grávidas, vamos dizer assim. E tá vendo esse casulo? Essa bolinha aí dessa minhoca? Aquilo ali é o casulo onde que ficou os ovinhos, vamos dizer assim, das minhocas. Então, ela acabou de ter a reprodução, ela vai criar esse casulo, e ele vai começar a sair e cair na terra, e é onde vai nascer as minhoquinhas. Ok? Temos os artrópodes. Os artrópodes é um outro grupo gigantesco, que é o que mais tem exemplares. Então a gente tem aí insetos, aranhas, crustáceos e alguns outros animais. Né? Com uma grande característica deles, possui exoesqueleto. O que é isso? Um esqueleto externo. E esse esqueleto ele tem quitina. E o corpo ele é dividido em segmentos, então cabeça, corpo, ou cabeça, tórax e abdômen, né? Então a gente tem as pernas, né? Deixa eu ver. Outra característica desses animais, como eles têm exoesqueleto, o esqueleto externo, eles fazem a muda, que é a troca de esqueleto. Esse é um exemplo do animal fazendo a muda. Ele deixa o seu esqueleto para trás, fica sem esqueleto, ou, na verdade um esqueleto bem fininho, e esse esqueleto ele começa aí depois a crescer, para o animal poder crescer. E ele volta a ficar duro, resistente, que nem era antes. Tá? Eles são divididos em 5 grupos, os artrópodes. Nos insetos, nos aracnídeos. São aracnídeos, é aranha,
escorpião, carrapato, tá? Crustáceos é o que a gente chama como frutos do mar. Porque os frutos do mar, na verdade, eles são os moluscos, como ostra, marisco e lula, polvo também é fruto do mar. O resto é tudo crustáceo. Siri, caranguejo, lagosta, camarão, são tudo crustáceos. Siri, caranguejo, lagosta, camarão, todos esses são crustáceos. O quilópodes e o diplópodes. Os insetos, né? A gente conhece os insetos, a gente já vê a vida inteira os insetos, né? Eles têm várias fases. Eles têm os ovos, a fase de pupa, os ovos, a fase larvária, a fase de pulpa de casulo e a fase adulta. Os artrópodes são as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e os aracnídeos. Aracnídeos não, ácaro. E os ácaros, que são essa quarta imagem aí. O ácaro, pessoal, é um animal microscópio que ele tá na nossa pele e na poeira, tá? E os artrópodes? É o que eu falei, que são os frutos do mar aí, né? Que a gente conhece como uma parte dos frutos do mar. Então, temos o camarão, que é a primeira imagem, o camarão, o caranguejo, que é a segunda, o siri, que é a terceira, a lagosta, e a gente tem um terrestre aí, que é a tatuzinho de jardim. É aquele animal que a gente encosta e ele vira uma bolinha, chamado de tatuzinho de jardim. Ele também é um crustáceo. Qual que é a diferença de siri e caranguejo? Pessoal, o siri e o caranguejo, a diferença é essa última patinha dele. Que o siri, ele tem uma nadadeira, enquanto o caranguejo não. O siri, ele é achatado. Você pegar ele na lateral, você vê, ele é achatado. O caranguejo, ele é gordinho. E o caranguejo, ele vive na terra e no mar. Na areia, né, no caso, e no mar. E o siri, só aquático. E a gente tem os quilópodes e os diplópodes. O quilópode é a centopeia, ou também chamada de lacraia. E os diplópodes são piolho de cobra. Piolho de cobra é aquele animal que eu encosto e ele enrola e vira uma bolinha aí. Não é uma bolinha, né? Ele enrola e vira uma espiral, tá? Que é uma forma de proteção dele. E a diferença entre os dois é a quantidade de patas. Então, o quilópodes tem um par de pernas, ou seja, duas pernas, por segmento. E o diplópodes tem dois pares por segmento. Equinodermas são a estrela do mar, ouriço do mar, serpente do mar, a bolacha do mar ou bolacha da praia, lírio do mar, pepino do mar, e o ouriço que eu já falei. Então são esses animais, são animais completamente aquáticos, totalmente aquáticos, marinhos, e possui esqueleto calcário. A estrela, gente, ela é dura, porque ela possui esqueleto calcário. E os vertebrados? Né? Os vertebrados, aquele que possui vértebras. A gente tem os peixes. A gente tem os peixes cartilaginosos, como por exemplo o tubarão. A gente tem os peixes ósseos, que é o peixe aí que a gente come, na maioria das vezes é o que a gente come, né? Tirando o cação, que é um tipo de tubarão, que ele é cartilaginoso, todos os outros peixes aí que a gente come são ósseos, tá? Então eles possuem espinho. O que é o espinho, gente? É uma vértebra dele, é um ossinho, uma costela do peixe, tá? O espinho é um osso dele, tá bom? Então a gente tem os peixes ósseos, que são a sardinha. O cavalo marinho é um peixe, tá, gente? Um peixe bem diferente, mas é. O bagre, baiacu, dourado, taraíra, tudo peixe ósseo, tá? Os cartilaginosos, tubarão, raia, cação, que é um tipo de um tubarão pequenininho, quimera, que também parece um tubarão aí, tá?
peixes de nadadeiras lobadas, como selacanthus, pois eu mostro imagem para você. Na verdade, não sei se tem imagem aí. Não lembro se eu pus imagem dele. Peixes pulmonares, um peixe que tem pulmão, que é raro, tá, gente? A maioria dos peixes, eles têm o quê? As brânquias aqui no pescoço, que eles respiram pelas brânquias. E peixes sem mandíbula, como, por exemplo, os peixes bruxas e as lampreias. Eu acho que esse eu pus imagem. Então, os peixes ósseos, eles possuem escamas, tá? Uma característica deles. E o opérculo, que é o buraco, o orifício aí que entra a água para filtrar nas brânquias. Peixes cartilaginosos, a gente tem o tubarão, cação, que é um tubarãozinho petitinho, a quimera e a raia. Gente, eu posso tanto falar arraia quanto raia, tá? Tá aí, ó. Cheguei a colocar a imagem. O Selacanthus é um animal aí que parece que ele é de outro planeta. Ou ele é lá de milhões e milhões e milhões de anos atrás. Porque ele não mudou nada praticamente. Ele é como se a gente chama de fóssil vivo. Porque você acha que é um fóssil de tão esquisito e antigo que ele parece ser. Os peixes pulmonares, que eles são peixes que eles vivem em rios que perdem a água, então rios que secam em uma época do ano, aí o rio volta na época da chuva, e esses peixes eles têm que viver na terra, né, durante um tempo, quando o rio seca, então ele respira via pulmonar por conta disso. E as lampreias e a feiticeira, que é um animal muito esquisito, que é um peixe que não tem mandíbula. Mandíbula é isso aqui, tá, gente? Isso aqui, ó. Então é um peixe que não possui mandíbula, como a feiticeira, que tem um rosto aí, uma cara bem diferente, e a lampreia, que é pior ainda, cheio de dentão aí. Ok, baleia óssea ou cartilaginoso? Boa pergunta, Rayane. Baleia não é peixe. A baleia é um mamífero, junto com o golfinho, ok? Ótima pergunta, mas a baleia não é mamífero. Ó, a baleia não é peixe, ela é mamífero, tá? Os anfíbios, que são, né, as pererecas, sapo, rã, perereca, salamandra e as cobras secas. São animais que têm esse nome porque eles vivem em dois ambientes, o aquático e terrestre. Ah, se eu pegar um sapo e deixar ele só na terra, ele vai sobreviver? Não. Ah, se eu pegar um sapo e deixar ele só no rio, ele vai sobreviver? Não. Obrigatoriamente ele tem que viver no ambiente aquático e terrestre, tá? Então tem o sapo, a perereca e a rã, tá? Então, qual que é a diferença? O sapo, deixa eu tirar a imagem aqui. O sapo, ele tem a pele mais rugosa, a rã tem a pele mais lisa e a perna traseira, a pata de trás, né, da rã, ela é muito grande, ela é quase que o tamanho do corpo dela inteira. E a perereca tem umas bolinhas na ponta dos dedos. Aí, ó. A imagem dá pra ver as bolinhas. A perereca geralmente é menorzinha, tá? Tem perereca, gente, que é do tamanho de uma unha do dedão. De tão pequenininha que é, tá? Acho que é a menor perereca do mundo. E os répteis, né? Os répteis são animais que têm uma pele muito grossa, né? Quais são eles? A gente tem quatro grandes grupos, né? Que são as cobras, o grupo das cobras, o grupo dos lagartos, o grupo do jacaré e o grupo das tartarugas. Só que a cobra e o lagarto está dentro de um outro grupo, tá? Então, na verdade, a gente seria três e um deles é dividido em dois, ok? Então, mas resumidamente aí eu tenho o grupo das cobras, o grupo dos lagartos, dos jacarés e das tartarugas. Então, a gente tem os quelônios, que são as tartarugas, os cágados, os jabutis, ok? Então a gente tem aí o tartaruga é marinho,
cágado de rio e jabuti terrestre. Ok? Só um minutinho que eu vou mandar mensagem para a próxima turma aqui. Então, pessoal, tem aí os quelônios, que é o grupo das tartarugas, tem os escamados, que são os lagartos e as serpentes, que aí o grupo das cobras é chamado de ofídio, que são as cobras, as serpentes, os lacertíneos, que são os lagartos, e vários outros animais, né, parecidos aí com lagartos, como por exemplo, camaleão, que mais? Iguana, camaleão, iguana, dragão de Komodo, tá? E os crocodilianos, que são jacarés, crocodílios e gávias. Gávea é um animal, assim, bem diferente, vou mostrar para vocês a imagem. Então, temos aí as tartarugas, né? A tartaruga verde, ela tem uma nadadeira bem arredondada. Ela, por exemplo, não consegue se locomover na terra. Ela consegue, mas é porque ela se arrasta. Mas ela não consegue andar igual, por exemplo, o jabuti e o cacto, tá? A diferença agora do jabuti e do cacto é que o jabuti ele tem uma patinha que dá para andar bem fácil e o cacto ele tem umas garrinhas, uns dedos, né? E entre eles tem uma membrana que faz ele ajudar a nadar, ok? Ah, não pus a imagem da Gávea, não. Depois vocês pesquisam aí no Google. Gávea é um crocodilo, um jacaré, com bico extremamente fino e cheio de dente. É um bico muito fino. As aves, né? Que são aqueles animais que têm bico, penas e a maioria das vezes voa. Não todos. Galinha, avestruz não voa. Ok? São animais que são endotérmicos, ou seja, eles mantêm a temperatura do corpo sempre igual. Quais são os animais endotérmicos que a gente tem? As aves e os mamíferos, tá? Ok? Porque os outros animais são ectotérmicos. A temperatura dele é a mesma do ambiente, tá bom? E os mamíferos, né, são o resto, os animais de grande porte que a gente conhece. São aqueles animais que têm leite para alimentar a sua cria. A fêmea produz leite para alimentar a sua cria. Ela tem gestação, ou seja, o animal ele vive dentro da barriga da fêmea até se desenvolver e nascer, enquanto os outros animais botavam ovos, né? Peixe bota ovo, os anfíbios, sapos, por exemplo, sapos botam ovos, os répteis botam ovos, né? E a gente chega com aqui, e as aves também botam os ovos. A gente chega agora aqui nos mamíferos, aqueles que possuem gestação. Aquele que o bebê, né, o filhote, fica dentro da barriga da mãe até nascer, né? Até se desenvolver e poder nascer, tá? E depois que ele nasce, ele ainda mama, né, o leite. São animais que possuem leites, ok? E esses animais também têm dentro da barriga, né, quando o animal está ali desenvolvendo, o filhote está desenvolvendo dentro da barriga da mãe, ele é conectado com o corpo da fêmea através do cordão umbilical e da placenta. Então, isso que liga o bebê à mãe, a placenta e o cordão umbilical, tá? E outra característica dos mamíferos que eles possuem pelos, tá? Então, a gente tem alguns tipos diferentes aí de mamíferos. Os mamíferos aquáticos, que é a baleia, que é o golfinho, a orca, que é um caso especial, ela não é nem baleia, né? Ela tá mais parecida com os golfinhos do que com a baleia.
O único mamífero voador, que é o morcego. Os mamíferos com bolsas, que a gente chama marsupciais, que são os cangurus e os gambás. São animais que eles nascem muito pequenininhos. O filhote de canguru, gente, é mais ou menos desse tamanhozinho. Ele nasce todo esquisito, muito pequenininho. Falta muito ainda para ele virar um canguru. Aí ele nasce com, tipo, 2, 3 meses de gestação só e começa aí ele fica naquela bolsa do canguru, né? Da mãe canguru, e ali ele começa a terminar de crescer, se desenvolver. Aí ele mama o leite lá dentro e começa a crescer todo, né, o processo aí do final da gestação dentro da bolsa. Aí quando ele começa a ficar grandinho, né, aí ele começa a sair da bolsa, depois entra para a bolsa e fica nessa até ficar grande o suficiente para nem ficar na bolsa mais. O gambá é a mesma coisa, tá? E os mamíferos que botam ovos. Mamífero que bota ovo, mas ele não nasce dentro da barriga. Tem 2 casos diferentes, que é o onitorrinco, que é um animal totalmente exótico. Você olha para ele, você não sabe se é um pato, um castor ou qualquer outra coisa. Porque o onitorrinco, se eu pus imagem, não pus imagem. Depois vocês pesquisam aí, né? O onitorrinco, ele é um animal que ele é totalmente muito diferente. Ele é como se fosse um pato achatado, um bico de pato, um rabo de castor. Ele é mamífero, ele dá o leite, por isso que ele é considerado mamífero, só que ele não tem gestação, ele bota ovo. E tanto o ornitorrinco quanto a equidna, que é um animal assim, no mesmo estilo do ornitorrinco, só que não tem bico assim. Eles são animais que vivem na Austrália. Tanto os marsupiais, tirando o gambá, que é americano, aqui das Américas, todos os marsupiais e todos os animais mamíferos que botam ovos, eles são australianos. A Austrália tem animais muito diferentes, né? Então, quais são os outros marsupiais? Aqueles que têm bolsa, né? Koala é marsupial, né? Tem muitos animais aí, muito parecidos com canguru, que vivem aí na Austrália, que são marsupiais, ok? Então, com isso, vocês conseguem tranquilamente terminar as outras questões, que é essa matéria que eu expliquei, ok? Eu só esqueci de falar uma coisa. Que os anelídeos, que é as minhocas, né? Eles têm corpo segmentado, dividido em vários segmentos. E os moluscos, por que ele tem esse nome, né? Quer dizer corpo mole. Então, o molusco, ele tem corpo mole. Então, são animais que se vocês repararem, possuem corpo mole, né? A ostra é o dentro, né? A ostra, caramujo, a lesma, o polvo, a lula, tudo possui um corpo mole. Por isso, esse nome molusco. Ok? Então, é isso. Até semana que vem, com a matéria do 8º ano agora. A gente vai falar muito do corpo humano. E vou terminar a gravação aqui.